Meus queridos irmãos e amigos, estamos de volta para a última mensagem da série, começando pelas Escrituras. Na última mensagem, nós falamos sobre aquele encontro maravilhoso entre o evangelista Filipe e o estudioso da Bíblia, religioso e estudioso da Bíblia, Eunuco, aquele superintendente dos tesouros da rainha de Candace, ou da rainha Candace, que era a rainha dos etíopes. Então ele, regressando dos seus ofícios espirituais em Jerusalém, ele estava lendo a Bíblia. Um homem que amava a palavra de Deus, um homem que cria nas Escrituras. A prova é que ele estava sentado no seu carro, lendo as Escrituras, não apenas conduzindo, mas ele estava lendo as Escrituras. Quem sabe eu estou falando neste momento a pessoas que têm em casa uma Bíblia, que ama a Bíblia, que sabe que ela é a palavra de Deus, que ela é a verdade, que até carrega essa Bíblia na sua bolsa, quem sabe no seu carro, conduz para onde vai, ela é o seu companheiro fiel. Porém, o eunuco não entendia o que estava lendo. Quem sabe você também seja essa pessoa. Naquele momento surge uma conversa muito interessante entre Filipe e o eunuco, quando Filipe pergunta ao eunuco: entendes o que lês? Ou o que estás lendo? O eunuco disse: não. De quem está falando aqui o profeta? Sendo que ele estava lendo o capítulo 53 do profeta Isaías, ele pergunta para Filipe: de quem está falando aqui o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Neste momento surge uma grande oportunidade para o evangelista evangelizar aquele homem que estava lendo a Bíblia, o eunuco. É aí que começa então a trajetória. Então o eunuco cita para aquele homem, com certeza, dentro das Escrituras Sagradas, tentando convencê-lo através das Escrituras, porque diz o capítulo 8 de Atos, onde está narrada esta história, versículo 35, que Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta Escritura, lhe anunciou a Jesus. A nossa pergunta foi: como será que Filipe anunciou Jesus para o eunuco? Sendo que anunciar é fazer conhecido. Como será que Filipe levou o eunuco a conhecer Jesus? Através das Escrituras. Vamos lá então? Por favor, acompanhe até o final a mensagem, você vai compreender o desfecho dessa mensagem, dessa conversa, desse encontro. Foi surpreendente, pode ser também a sua história neste dia. Filipe então diz: olha, em Gênesis capítulo 3, nós temos a maior promessa de Deus feita à raça humana. Após Adão ter pecado juntamente com Eva, desobedecido a Deus, eles separaram-se de Deus, foram lançados fora do jardim do Éden. Todos nós estávamos nos lombos de Adão, estávamos no DNA de Adão e Eva, e nós nasceríamos como descendentes de Adão. Portanto, todos agora estavam separados de Deus. Romanos capítulo 3, Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O capítulo 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Lá nas cartas de Paulo também aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz: em Adão todos nós morremos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Daí, então, Deus faz uma grande promessa para essa raça caída, para esta raça afastada e separada de Deus, sujeita à morte eterna no inferno. Deus, então, faz uma grande promessa. Capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus diz para a serpente, lá no jardim do Éden, naquela conversa entre Adão, Eva e a serpente, Deus diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher. Deus aqui está falando com a serpente. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Entendemos aqui que Deus está dizendo que da mulher viria alguém para vencer Satanás, que tinha o poder e o império da morte, e que manteria
toda a raça humana debaixo do medo da morte. Mas Jesus, aliás, a semente da mulher, sendo a vida prometida por Deus, destruiria então Satanás e o seu império, trazendo, portanto, a vida eterna àqueles que crescem. Mas que semente seria esta? Talvez naquele momento houve uma interrogação no coração e na mente do eunuco que estava sendo evangelizado. Filipe então leva o eunuco para as Escrituras mais uma vez, em Isaías capítulo 7, versículo 14, e ele lê: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Olha, está dizendo que a pessoa, a mulher que daria à luz um filho seria uma virgem. A virgem conceberá. Mais uma vez, quem sabe, levanta mais uma interrogação na mente do eunuco. Mas como pode, Filipe, uma virgem conceber e dar à luz um filho? Virgem é virgem. Portanto, o termo virgem, uma moça que não conhece homem, que nunca teve relacionamento íntimo com homem, mas a Isaías está dizendo que a virgem dará à luz um filho. Bens, o eunuco continua, ou seja, Filipe continua apresentando Jesus e diz, olha o versículo 9, ou capítulo 9, versículo 6 de Isaías, ele diz, o menino nos nasceu. Para Deus, o menino já existia, porque o menino é, como disse a carta aos Hebreus, é a expressa imagem de Deus. É o próprio Deus, de acordo com João, capítulo 1. Então, o verbo de Deus se faria carne e viria, habitaria entre nós e viríamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, mais uma vez, o eunuco não entendia, mas ele estava sendo conduzido por Filipe pelas Escrituras. Filipe estava usando as Escrituras para lhe anunciar Jesus. Filipe, mais uma vez, chama a atenção do eunuco e diz, olha, você sabe o que está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o profeta Miqueias também falou sobre isso, a escritura do profeta Miqueias também disse sobre isso. Ele diz que este menino seria ou nasceria em Belém. Lá está até o endereço, o local, a cidade onde ele nasceria, em Belém da Judéia. Naquele momento, o eunuco se interessa tanto pela história que, quem sabe, ele para o carro e diz, olha, eu nunca tinha visto tal como isto. Como as Escrituras falam de alguém que viria. Quem seria este menino? Quem seria essa pessoa que daria à luz, essa mulher que daria à luz um filho sendo virgem, e esse menino que nasceria em Belém da Judéia como promessa de Deus para redimir a raça caída? Sim, é aqui que está o segredo. E Filipe continua e diz, olha, vamos dar aqui um salto na história. Eunuco, você sabe que essas escrituras se cumpriram exatamente da maneira como foram escritas? Ele disse, não, então eu vou lhe mostrar como essas coisas aconteceram, como tudo isso se cumpriu exatamente conforme foi escrito pelos profetas. Eu vou ler para você o capítulo 1, versículos 26 a 28 de Lucas. Olha o que está escrito, capítulo 1, versos 26 até o verso 28 de Lucas. Ele escreveu o seguinte, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma virgem da Galileia, a cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Está vendo como é que está se encaixando a virgem que daria à luz um filho? Aqui está o anúncio do anjo. Quer dizer, está um anúncio feito por Lucas dizendo que o anjo foi a uma cidade chamada Nazaré, para falar, ou seja, da Galiléia chamada Nazaré, para falar com uma virgem chamada Maria. A escritura está se encaixando. O verso 28 diz, e entrando o anjo, aonde Maria estava, disse,
Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Agora observe os versículos 34 e 35, a reação de Maria, da Virgem, naquele momento. Verso 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem? Talvez nesse momento o eunuco aproveita o momento para dizer, esta é minha dúvida, desde o princípio. Como pode o profeta anunciar que uma virgem daria à luz um filho? Maria então tem razão. Como essa história vai se encaixar nascendo um filho de uma virgem? Também era a reação de Maria. O verso 35, o anjo explica, e respondeu o anjo e disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Neste momento, agora Filipe chama a atenção do eunuco para o cumprimento das Escrituras, para a concordância das Escrituras. Você está vendo como depois de 6.000 anos de profecia, agora elas se cumprem cabalmente conforme foi escrito. Você está vendo como a Virgem realmente agora está sendo anunciada, chamada e convocada para ter um filho, e que o filho que nasceria dela não era resultado do homem, ou da união sexual de um homem e uma mulher, mas por causa do Espírito Santo, o poder e virtude do Espírito Santo faria que esse filho geraria no seu ventre. O eunuco começa agora a ficar embevecido com essa história maravilhosa, mas aí Filipe chama mais uma vez a atenção do eunuco e faz-lhe uma pergunta, sabes quais foram os últimos acontecimentos, ou o último grande acontecimento nesses últimos dias? Vou lhe mostrar no capítulo 2 de Lucas o grande acontecimento que aconteceu. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E saiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré. Olha aí como as coisas estão se encaixando de acordo com a profecia do Velho Testamento. Da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele, ali se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. A virgem vai dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em pano, ou em panos, e deitando numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Quem sabe nesse momento Filipe aproveita para dar mais uma injeção de ânimo e de compreensão no que ele estava lendo, naquilo que o eunuco estava lendo em Isaías capítulo 53. Você está vendo que no seu nascimento não houve lugar para ele na sociedade, na estalagem, entre os vizinhos, entre as pessoas. Você leu no capítulo 53 de Isaías que Jesus foi desprezado e rejeitado. Era um homem sem aparência. Então está se cumprindo tudo sobre este menino, que era a profecia, ou seja, a promessa de Deus, que viria como redentor para restaurar a nossa sorte diante de Deus. Você quer ver o que está escrito também no versículo 10 e versículo 11 de Lucas capítulo 2? E o anjo lhe disse, falando aos pastores nas campinas de Belém, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, naquele momento, Filipe estava abrindo as Escrituras, quer dizer, abrindo a sua boca e começando nas Escrituras, anunciava e mostrava Jesus como promessa de Deus. Daí Filipe agora chama atenção mais uma vez
do eunuco e diz: você sabe o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5? Ele disse que, completando os tempos que Deus havia determinado para o menino nascer, ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu debaixo da lei, para cumprir a lei por todos nós, para nos remir de todo o nosso pecado, cumprindo a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o menino seria o Redentor, aquele que viria para remir, para nos tirar do poder das trevas e nos transportar para o reino de luz do seu Filho. Agora, mais uma vez, Filipe, conduzindo o eunuco pelas Escrituras, diz: sabe o que Lucas escreveu sobre este menino em Atos capítulo 10, versículo 38? Não. Então ele disse que Jesus Cristo ungiu com poder e ele andou, e com o Espírito Santo, e ele andou por toda parte fazendo bem a todos, curando os enfermos e libertando os prisioneiros de Satanás, porque Deus era com ele. Ele andou por toda parte fazendo bem. Você conhece outra pessoa na história, eunuco, que fez tanto bem quanto Jesus Cristo fez? É claro que ele queria dizer que não, porque ele conhecia a história de Jesus. Durante 3 anos e meio, ele fez um ministério que nenhum homem neste mundo foi capaz de fazer. Ele abriu os olhos aos cegos, ele fez os mudos falar, ele fez paralíticos andar, ele ressuscitou mortos, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5 homens famintos, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços. Ele fez milagres tão grandes neste mundo, ele fez maravilhas neste mundo, ele libertou tantas pessoas neste mundo como ninguém conseguiu. Portanto, ele andou fazendo o bem a todos e curando a todos, porque Deus era com ele. Nesse momento, houve-se uma pausa na conversa e Filipe então diz: você sabe o que fizeram com este Jesus, que andou por toda parte fazendo bem e que veio como um cumprimento das Escrituras? O eunuco disse: infelizmente não. Mataram Jesus. Crucificaram Jesus. O capítulo 23 de Lucas, o verso 33, depois de terem prendido, diz que o crucificaram no lugar chamado Caveira, colocaram ele numa cruz e cravaram seus pés e as suas mãos. Os versos 44 a 46, ele clama naquele momento, ele ora por aqueles que estão lhe apedrejando, lhe crucificando, e rogou ao Pai, fazendo ali a última oração, dizendo: Pai, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que fazem. Chegando no verso 46, a Bíblia diz que ele disse a última frase muito interessante, que significa muito para nós. Ele disse: está consumado. E tendo dito isto, morreu. Naquele momento houve um silêncio entre Filipe e o eunuco. Enquanto o eunuco formulava uma pergunta fundamental. De repente o silêncio é prorrompido com a pergunta do eunuco: mas por que mataram Jesus? Um homem tão bom, por que o mataram? Filipe prontamente responde: não mataram. Nós o matamos. Os nossos pecados mataram ele. Como assim? Ele disse no próprio capítulo 53 de Isaías, que você estava lendo, lá o profeta disse: ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traria a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas Deus nos sarou. Pelas feridas do próprio Jesus na cruz, recebemos perdão dos nossos pecados. Naquele momento, o eunuco estava embevecido com essa história. Ele disse ainda: olha,
Pedro, escrevendo nas suas cartas, ele disse: ele levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. Foi o justo morrendo pelos injustos para conduzir-nos a Deus, mostrando a concordância de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Jesus seria o Redentor, que Jesus seria o Remidor, e durante a sua vida, o seu ministério neste mundo, ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ele morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados crucificaram Jesus. Naquele momento, sabe o que aconteceu? Disse Filipe para o eunuco. Após a morte dele, sabe o que aconteceu? Disse, não tenho ideia. Sepultaram Jesus. Mas depois do sepultamento, 3 dias após, os discípulos e as mulheres que a serviram durante o seu ministério foram ao sepulcro para ver o corpo de Jesus, levando especiarias, como era o costume judaico. No capítulo 24 de Lucas, versos 1 a 6, o túmulo estava vazio. Pedro constatou, na verdade, os lençóis que enrolaram o corpo de Jesus, o travesseiro onde ele pousou sua cabeça, mas ele não estava ali. O anjo de repente aparece e diz, por que buscais a Jesus que ressuscitou? Ele é um vivo entre os mortos. E naquele momento, naquela dúvida, quando eles estavam ali se perguntando o que havia acontecido, o próprio Jesus apareceu entre eles. Um deles duvidou, era Tomé. Numa outra ocasião, Jesus Cristo apareceu a eles outra vez, ao grupo dos seus discípulos, e chamou Tomé e disse, coloca o dedo no buraco dos cravos em minhas mãos, em meus punhos, coloca a mão no meu lado e veja a abertura da lança, onde todo o meu sangue, por onde meu sangue foi derramado. Sou eu. Tomé creu naquele momento. E Jesus diz uma coisa profunda e significativa para Tomé. Tomé, seja crente e não incrédulo. Então, naquele momento, o eunuco já estava embevecido com essa história interessante, mas aí, Filipe, o que aconteceu? Sim, deixa eu te explicar. O Lucas, escrevendo o livro de Atos, o capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz que Jesus, depois de ressuscitado, esteve aqui com os seus discípulos por espaço de 40 dias, falando do reino dos céus, falando concernente às coisas do Pai, preparando-os para a ausência dele. E quando chega no versículos 10 e 11 do capítulo 1 de Atos, enquanto ele falava aos seus discípulos, veio uma nuvem e o envolveu e o levou para a glória. Ele foi para o Pai. Enquanto os discípulos, desesperados e olhando, sem saber o que estava acontecendo, o anjo chegou e disse, não fiquem com medo. Este Jesus que dentre vocês foi elevado para os céus, ele vai voltar da mesma maneira que vocês viram subir para os céus. E aí, queridos, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 34, que ele foi entronizado. E Filipe explicava naquele momento para o eunuco, ele agora entronizado ao lado do Pai, ele está intercedendo por nós. Eunuco, ele está falando o teu nome agora para o Pai. Ele está nos vendo nessa entrevista, ele está nos vendo nesse evangelismo, nessa conversa, ele está vendo o teu coração, ele sabe que você está interessado na salvação da sua alma, ele sabe que você está interessado em compreender as Escrituras. Naquele momento, Filipe estava, na verdade, embevecido com essa história. Ele diz, ele está intercedendo por ti. Querido, ali encerra a história. E eu quero ler para você o resultado de toda essa conversa, o desfecho de toda essa conversa entre Filipe e o eunuco, depois de o eunuco conhecer quem é Jesus através das Escrituras, o resultado foi surpreendente. Vamos voltar aqui ao capítulo 8, verso 36 ao 40 de Atos. Atos capítulo 8, versos 36 a 40. Olha o que diz a Bíblia Sagrada.
E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O eunuco se converte agora, mas ele não apenas se converte como um religioso, ele se converte como um cristão. Ele agora tem a mente do Senhor. O Espírito Santo agora dá a Filipe a mente espiritual para compreender que que o batismo não é para a salvação, mas é para o salvo. O batismo não é para completar a vida eterna, mas é para aqueles que receberam a vida eterna. O batismo é para um testemunho daqueles que realmente receberam Jesus como Senhor e Salvador. Por isso ele diz, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe, concordando com o eunuco, disse, é lícito se crer de todo o teu coração. Filipe estava dizendo, realmente é necessário crer de coração, porque o batismo não é para completar a salvação, mas é para aqueles que creram de todo o coração e agora estão testemunhando a sua união em Cristo e a sua igreja através do batismo. E Filipe, o eunuco naquele momento diz, creio que Jesus é o Filho de Deus. Ambos desceram a água, Filipe e o eunuco, e Filipe batizou o eunuco. E a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo arrebatou Filipe e o eunuco nunca mais viu a Filipe. Filipe nunca mais viu o eunuco, mas a obra estava feita. Querido, esta é a nossa história. Esta pode ser a sua história neste momento. Você que conhece as Escrituras, que ama as Escrituras, você que não entende as Escrituras, nós neste momento, através desta mensagem, nós fizemos uma exposição das Escrituras, quer dizer, fizemos uma exposição de Jesus através das Escrituras. Nós te apresentamos Jesus através das Escrituras, como Filipe, abrindo a sua boca, anunciou Jesus ao eunuco. Você pode fazer nesse momento o que fez o eunuco, abrir o seu coração, permitir Jesus entrar, recebê-lo como teu Senhor e Salvador. E você terá vida e vida eterna. Você pode nunca mais me ver, eu posso nunca mais te ver, mas ambos seguirão o seu caminho feliz, porque em Cristo Jesus nós temos uma felicidade completa. Você vai viver feliz para sempre e um dia nós estaremos juntos na glória para sempre, porque é para lá que estamos caminhando após termos recebido Jesus como Salvador pessoal. Deus permita que você tenha compreendido essa mensagem. Deus permita que você, neste momento, abra o seu coração e, à semelhança do eunuco, você possa recebê-lo como seu Senhor e Salvador, confessá-lo com a sua boca diante dos homens e receberás a vida eterna. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.